Duas mulheres redimidas pelo amor. Uma, a cortesã Violeta, e outra, a princesa Isolda. Nós queríamos trabalhar um pouquinho a questão deste ano, de 2013, que é o ducentenário do nascimento dos dois grandes compositores, Verdi e Wagner. Gozar, sempre livre devo ser, folgar de gozo em gozo, quero que a minha vida escorra pelos caminhos do prazer. Esse amor que é palpitação de todo o universo, inteiro, misterioso, excelso, martírio e delícia do coração. A Traviata. No ar, Psicadeiro. Nascidos com poucos meses de intervalo em 1813, o compositor alemão Richard Wagner, nasceu em 22 de maio, e o compositor italiano Giuseppe Verdi, que nasceu em 9 de outubro. Eles foram os maiores compositores de ópera de todos os tempos. São apontados acima de todos os outros, exceto talvez Mozart, cuja produção de grandes óperas, infelizmente, foi pequena. Assim começa o texto de Peter Mackenzie Brown, As Vidas Paralelas de Verdi e Wagner. Como o programa é voltado para a área de saúde mental, e eu tenho uma cabeça voltada para a área de saúde mental, não é à toa. Mas também é uma cabeça que gosta de ouvir ópera, então... O tempo inteiro eu fico me perguntando, é óbvio, quando a gente vai analisar uma obra de arte, a gente vai trazer a discussão em campo sobre o impacto da obra de arte na nossa mente. Eu tenho pensado muito, e acho que é uma questão... faz 20 anos que o Antônio Damasio lançou O Erro de Descartes, um livro que fez história de um público em geral e especialmente na neurociência, porque foi uma deixa para a neurociência começar a se preocupar com a questão do afeto. Eu trago isso para o mundo da ópera porque a gente é muito afetado quando a gente assiste, escuta uma ópera. Isso mesmo quem não conheça, geralmente quando vai ao teatro, quando escuta, quando vê um vídeo, se percebe extremamente afetado, comovido, tanto quanto um dos filmes mais românticos de todos os tempos. É sempre assim. Então eu queria trazer um pouco para essa discussão Verdi-Wagner, 200 anos, a questão do afeto, mais especificamente da emoção e do sentimento. Uhum.
Veja, nós temos conversado sobre isso. Quando nós fizemos a pesquisa para o nosso livro aqui, Loucura Sensata, Psicopatologia e Ópera, pequena propaganda, quando nós fizemos a pesquisa, nos interessou muito esta ideia de como eles conversavam entre si. O Verdi vem da tradição da ópera italiana clássica, se pensar lá Rossini, Bellini, Donizetti e o próprio Verdi, em que a história era contada com laivos, com exageros emocionais e efetivamente buscando essa cena que nós vimos aí no takezinho que escolhemos para vocês. Ela é uma mulher que, num determinado momento, resolve abandonar a vida de cortesã, a prostituta de alto luxo das cortes parisienses, e se entregar ao amor de um homem só. Isso significa romper. Isto traz a ela não alegria no primeiro momento, mas um desespero. Quem sou eu a partir daquilo que eu conhecia e não conheço mais? Essa é a característica, e vocês provavelmente perceberam na música de Verdi, essa área sempre libera, que é tão famosa, foi usada várias vezes, até no Priscila, Rainha do Deserto, quando ele sobe em cima do ônibus, a área que toca é essa daí. Esse sempre livre, que é esta mulher que deixa de ser livre no momento que se aprisiona, aspas, ao amor. Agora, o que Verdi promove, efetivamente, é uma imediata empatia, e que isso a gente chama emoção. Emoção seria aquilo que põe em ação o humor. Podemos falar que as emoções são raiva, alegria, interesse, horror, espanto, curiosidade, enfim, aquilo que nos movimenta, que nos tira naquele momento. Em compensação, a música de Wagner tinha uma personalidade muito diferente do Verdi. Wagner era efetivamente um intelectual. Ele se achava talvez um pouquinho mais do que realmente fosse. Ele tinha uma arrogância e uma determinação que dizia que o... Né? Antissemita completamente esclarecido, né? Tem muitas piadas sobre Wagner e uma delas era essa, que ele detestava os judeus porque ele devia para muitos. Então ele pedia emprestado e não pagava, era uma característica dele, porque ele se achava tão genial que ele pagaria pela música. Esse homem, num certo sentido, horrível, arrogante, traidor, ele era hospedado num determinado palácio e se tornava amante da dona do dono do palácio. O homem que o hospedava era corneado por ele, enfim. O Wagner não é bem um homem que a gente deveria admirar enquanto ser humano, mas a obra dele é extraordinária e aí remete sim a um sentimento, não mais a emoção. E tem muita gente que acha que o Wagner evoca mais sentimento pela questão edipiana, né? Tem umas teorias, porque como ele não sabia quem era o pai dele, né? Acho que a figura do pai ainda é um mistério para todo mundo, ele se fixou na mãe. Tanto é que uma das passagens mais conhecidas e poéticas da obra dele é a questão da mãe na terceira ópera, na segunda ópera, né? no Siegfried, no ciclo do Anel dos Nibelungos, onde há, dizem, uma homenagem ao amor que o Wagner tinha pela mãe dele, que é transformada numa passagem da ópera. A questão toda da busca do Siegfried é da mulher, baseada na figura da mãe, que ele não tem. Falei certo? E o próprio idílio falou certo, claro. O próprio idílio, de alguma maneira, eu chamaria a ópera de O Anel do Nibelungo, no singular. Eu não falaria que é dos, porque os outros não põem a mãozita no anel. Então, evidentemente, esse anel pertence só a um Nibelungo, que é o Alberic. Eu acredito que sim, há uma idealização da mulher, tanto que a primeira vez que ele vê a mulher que vai se tornar a amada, a Brynhild, o primeiro momento dele é pensar, é minha mãe? É muito curioso. E a gente está falando de emoção, sentimento, dentro do campo do afeto. Como é que você vê, como é que você definiria o afeto? Porque a gente está falando de três termos que muito com frequência são confundidos, né? Sentimento, emoção, a gente diz que são pertencentes ao campo dos afetos. O que é o afeto? Afeto não é tão simples de definir. Eu gosto muito do que o professor Carol nos transmitiu. Carol Sonnenreich. Carol Sonnenreich, onde ele diz que afeto seria o que dá o colorido à vivência. Então, de alguma maneira, afeto é aquilo que nos modifica. Eu entendo até que vivência, o que chama de vivência, veja, nós temos uma vida. E, no entanto, alguns fatos ficam marcados nessa vida. Esses fatos são as chamadas vivências. Por quê? É um momento em que a memória
e o afeto se combinam, ou no que é bom ou no que é ruim. Então, lembrar a morte do meu avô, tem um afeto envolvido e uma memória, isso marca um determinado momento da minha vida de uma forma sofrida e desagradável. Lembrar da formatura da escola de medicina marca a minha vida pela alegria dos meus pais, pela minha própria alegria, e de alguma forma eu entendo que este momento é um momento significativo. A minha ideia em relação a minha ideia é um pouco prepotente, né? O que eu tenho lido, o que a gente tem discutido muito em relação à emoção e sentimento, é que a emoção é mais provocativo, ela tem um impacto de incomodar. E o sentimento seria algo mais na linha da evocação nostálgica, da rememoração. Eu acho que isso combina muito. A emoção Sim. combina muito com Verdi e o sentimento combina muito com Wagner. O que você acha disso? Eu acho, e até continuando a resposta anterior, veja, de alguma maneira o afeto, eu tento transmitir assim para os residentes, o afeto é aquilo que é o continente. E o humor, aí sentimentos e emoções, é o conteúdo. O humor ele se adapta a uma condição afetiva. O afeto é uma continuidade e o humor seria um pico. Claro que tem autores que dizem exatamente o contrário, mas a gente tem que se posicionar, então eu prefiro me posicionar a partir disso daí. Agora, emoção e afeto vai ser determinado pela maneira como nós nos ligamos àquilo. Nós estamos falando de uma obra de arte, ou de obras de arte em geral, então, evidentemente, o Verdi ele nos convoca por um cotidiano, por uma possibilidade daquilo acontecer conosco. E o Tristão e Isolda, ou o Wagner em geral, eu falo Tristão e Isolda porque nós vamos ver um trechinho, o Wagner em geral ele nos convoca por uma outra forma, que inicialmente é intelectual, a história não é muito clara, as coisas vão se desenvolvendo muito lentamente, mas depois explodem de uma forma onde saímos sentimentalmente abalados. A gente esquece muito mais rápido, vamos dizer, uma emoção, ou grava algo assim. Até pelos temas. O Verdi vai falar de guerra, vai falar de grandes paixões, vai falar da pátria, e o Wagner vai falar de relações afetivas, vai falar de evocação de relacionamento. Mais ou menos, veja, no Wagner nós também temos isso. Se você pensar em Tannhäuser, é uma questão efetivamente Lohengrin mais do que tudo. Lohengrin é uma situação política. É óbvio que ele é mágico, vem lá em cima de um cisne, é o filho do Parsifal. Enfim, tem toda uma conotação complexa que depois vai aparecer, mas ele surge como o herói cavaleiro que vai salvar a mocinha. Tem uma vinculação. É que se você... Eu acho que se a gente vai andando para as obras finais do Wagner, que são absolutamente obra de gênio, Wagner nunca foi generoso com Verdi, dizia a turma de Donizetti, como se fosse algo desprezível, os italianos que, como Wagner os chamava, escreviam para o povo. Por outro lado, Wagner invejava profundamente a riqueza do Verdi, que Verdi, como um pão duro lá de Parma, um italiano daqueles que guardava tudo, efetivamente ficou riquíssimo. Né? E o sucesso era de uma popularidade tremenda. Mas Verdi era muito mais generoso que Wagner, tanto que Verdi diz literalmente que beleza que é esse Tristão e Isolda, como este homem sabe falar de amor. E isto, vindo de um compositor para outro compositor, implica nessa generosidade. Afeto, sentimento, emoção, eu acho que a gente levantou aí bastante conceitos para bastante debates. Né? Os 200 anos de Verdi e Wagner, eu acho que nada melhor do que a gente mergulhar nas óperas deles. Perfeito. Nós vamos terminar com um trecho que, diferente do primeiro que não tinha legenda, isso daí tem em espanhol, foi o que eu consegui dentro dos direitos autorais possíveis para nós. Mas eu queria ler para vocês o pedacinho que ela vai falar evidentemente ela canta em alemão, é belíssimo, talvez a área mais bonita de amor, se chama Liebestod, Morte de Amor, Morte do Amor da Isolda. Tristão morreu e ela desalma-se, né? Uma coisa de desencarnar. A alma se esvai. É muito interessante a montagem, vocês vão ver que tem até nesse trecho que começa, um fio de sangue escorre da cabeça dela sem que haja ferimento nenhum, e ela morre se esvaindo de amor. Wagner é muito difícil de ser traduzido. Em geral, ele perde muito sentido poético e estético. Nesta área em particular, predominam neologismos em alemão, que aí eu escolhi o poeta Haroldo de Campos, e nós decidimos colocar no nosso livro,
porque eu acho que o poeta traduziu, e mais do que traduziu, ele reescreveu de forma esplêndida. Eu vou ler exatamente o trechinho que ela vai cantar aqui para vocês depois, e com isso a gente vai terminar o nosso psicadeiro de hoje. Somente ouço desses sons lindos, doces balouços, plenos suaves, delícias trinam, tudo dizendo, doce emanando, sons consoando, se entre ressoando, compelindo-me, fonte levando, tinindo em mim, cristal cobrindo-me, me circundeando, ondas surgem, doces habitantes, ondas surgem, doce balsâmicas, no que se inflam, murmurando-me, devo arquejar, devo auscultar, devo engolfar-me, submergir-me, em dulce aromas me esvanecer. E no escarcéu reboante do mar gozoso, no úndio perfúmio, no eco ecoante, no mundo alentos do todo arfante, embeber-me, fundo abismar-me, incôncia numa suma volúpia.